Fala pessoal, nesse exercício nós veremos como posicionar um retângulo dentro de uma semicircunferência para que a área dele seja máxima. Nós veremos como trabalhar esse problema que é geométrico. O fato de ser um problema geométrico já torna ele um pouquinho mais difícil do que a maior parte dos problemas. Mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque isso significa muito pra gente. Vamos lá! Então vamos lá, nós precisamos posicionar um retângulo na metade superior dessa circunferência, lembrando que essa circunferência ela tem raio 3 e fica mais conveniente desenhar ela no eixo cartesiano, no caso com centro na origem. Então nós temos uma circunferência com raio 3, centro na origem. A parte superior dela será essa aqui, e ela será dada pela seguinte equação. Nós temos que uma circunferência de raio 3 com centro na origem tem a equação x² mais y² que é igual a 9. Portanto, isolando esse y aqui, nós temos que y² é igual a 9 menos x², y é igual a mais e menos raiz de 9 menos x². Porém, o nosso mais e menos, na verdade, é só mais, porque nós queremos só a parte positiva dessa circunferência. Se nós quiséssemos a negativa, nós teríamos esse cara aqui. Mas nesse problema, esse trecho não interessa pra gente. E como é que nós vamos posicionar esse retângulo? Da seguinte forma, nosso retângulo terá estas dimensões aqui, que serão dadas por, no caso, x. Esse será o comprimento, metade do comprimento da base, e y. O vértice desse retângulo será dado pelo ponto A, sendo que, aqui é muito importante, o ponto A ele tem coordenadas x, vírgula, quanto que vale esse ponto, quanto que vale a ordenada desse ponto A, dado que a abscissa vale x. Se a equação dessa semicircunferência é y igual a 9 menos x², então a abscissa ela é dada por raiz de 9 menos x². Então esse é o vértice do nosso retângulo. E esse vértice é importante porque nós já conseguimos escrever a fórmula da área desse retângulo através dessas coordenadas, porque a nossa base ela vale 2x e a altura, que está aqui, ela vale raiz de 9 menos x², ou seja, a área, aqui esse A é de área, não confunda com o ponto A área desse retângulo, vou chamar de AR para ficar diferente, ela é dada por 2 vezes x, que é a medida da base, vezes a altura, raiz de 9 menos x². Essa é a função que nós devemos otimizar. Então tá aí, se o nosso AR vale 2x raiz de 9 menos x², nós podemos já calcular a derivada desse AR para, no próximo passo, igualar essa derivada a zero. Se o AR é 2x raiz de 9 menos x², a linha, caiu o giz, é igual a... Aqui a gente tem uma regra do produto, ele é igual a derivada do primeiro, 2 vezes o segundo, segunda função, 9 menos x², mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Eu não vou derivar ainda, porque aqui existe uma regra da cadeia. Então aqui a gente tem uma regra da cadeia. Então nosso A'R é igual a 2 vezes a raiz de 9 menos x² mais 2x vezes derivada de raiz é 1 sobre 2 vezes o que está na raiz, 9 menos x², tudo isso vezes a derivada do que está dentro da raiz, ou seja, menos 2x. 2 com 2 pode cortar,
2 quarta com 2. E nós temos aqui o nosso a' r, que é igual a 2 vezes a raiz de 9 menos x², menos 2x² sobre a mesma raiz. Está aqui a nossa derivada. Próximo passo, então, pegar essa derivada, igualar a zero e encontrar o ponto crítico da função. Igualando a derivada, a r' a zero, nós temos o seguinte. A r', que é igual a 2 raiz de 9 menos x² menos 2x² sobre a mesma raiz, tudo isso deve ser igual a zero. Passando esse termo para o lado direito da equação, nós podemos escrever 2 vezes a raiz de 9 menos x², tudo isso é igual a 2x² sobre a mesma raiz 9 menos x². Cortando 2 com 2 e passando essa raiz aqui para o lado esquerdo, multiplicando a equação, nós temos que raiz vezes raiz é a mesma coisa que 9 menos x², tudo isso igual a x², ou seja, 2x² é igual a 9, x é igual a mais e menos raiz de 9 sobre 2, que é igual a mais e menos 3 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que mais e menos 3 raiz de 2, tudo isso sobre 2. Nós temos aqui nossos dois pontos críticos aqui da nossa equação. E faz muito mais sentido nós só encararmos o x como valor positivo, porque nós estamos pegando o x do lado direito daquela figura, ou seja, no primeiro quadrante. Então daqui nós vamos considerar somente o valor positivo de x para analisar os sinais da primeira derivada daqui a pouquinho. Então está aqui nosso ponto crítico, x vale 3 raiz de 2 sobre 2. Como é que fica a análise dos sinais da primeira derivada? A análise dos sinais de a' r fica da seguinte forma. Lembrando que o a' r ele é igual a 2 vezes a raiz de 9 menos x² menos 2x² sobre a raiz de 9 menos x². Nós devemos colocar esse ponto crítico aqui naquele varal. Lembrando que o x ele varia de 0 a 3. Por que ele varia de 0 a 3? E essa variação não tem nada a ver com ponto crítico, tem a ver com a geometria do problema. O x varia de 0 a 3 porque é assim que eu consigo variar esse valor, essa medida aqui de x. Na medida que o x se aproxima de 0, esse retângulo fica bem fininho até que ele vira 0 no caso, e aí o problema deixa de fazer sentido, não existe mais nenhuma área aí. A mesma coisa acontece para a outra ponta. Você pode aumentar x até no máximo 3. Na medida quando ele vale 3, o problema passa a não ter mais sentido geométrico. Então, o nosso varal ele vai variar de 0 a 3. Então, vou colocar o 3 aqui e o 0 aqui. E o nosso ponto crítico aqui no meio. 3 raiz de 2 sobre 2. Se você fizer a análise dos sinais da primeira derivada, e essa análise é um pouco chata, dá uns números um pouquinho chatos aí de serem trabalhados, utilizando qualquer valor menor que 3 raiz de 2 sobre 2, por exemplo, 0,1. Você vai verificar que o a' de 0,1 ele é maior que 0. E o a' de, por exemplo, 2,9, ele é menor que 0, ou seja, a função ela está aqui crescente e ela passa a ser decrescente. Nós jogamos então dois valores aqui, um no comecinho, um no final, e nós encontramos uma função que é crescente decrescente. Portanto, aqui nós temos um ponto de máximo local. Aqui é um ponto de máximo. Então agora que nós já garantimos que nós temos de fato um máximo, vamos calcular a área desse retângulo, que aliás era o problema desde o princípio. A área é dada por 2 vezes x vezes essa altura, sendo que essa altura corresponde ao y. Então, primeiramente, quanto que vale o y? Eu posso calcular o y através daquele valor de x jogando nessa equação aqui. O y ele vale raiz de
9 menos x². Peraí, se 2x² vale 9, x² vale 9 sobre 2, ou seja, nós temos aqui o y valendo raiz de 9 sobre 2. 9 menos 9 meios, 9 meios, tudo isso é igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Portanto, a área é a multiplicação, é o produto do x vezes y, certo? Errado. Devemos lembrar aqui que a base ela vale 2x, portanto a área ela é igual a 2 vezes o x, 3 raiz de 2 sobre 2, tudo isso vezes o y, 3 raiz de 2 sobre 2. Fazendo esse cálculo, nós encontramos o valor 9. No caso, o problema não dá unidade de medida, então 9 ou 9 unidades de área aí são respostas possíveis. E é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curti-lo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! Se você quer saber mais sobre problemas de otimização, aqui no link, na descrição do vídeo, você encontra a nossa lista gratuita de problemas de otimização, todos eles com resposta, e também o nosso curso online de problemas de otimização. Até a próxima!